nós nos pedimos que nosso ajustador do pensamento, com quem nós queremos sempre estar, nos ilumine e amplie a nossa capacidade de percepção para melhor compreender os ensinamentos que nós vamos ver hoje. Nosso Jesus se faça presente entre nós, nosso Micael, por meio do seu Espírito da Verdade, e que ele ilumine o caminho para que nós que temos olhos espirituais possamos ver. E aqueles que não ainda, ajudai-nos a abrir os olhos para que nós possamos perceber as verdades e as realidades de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos todos juntos mais uma vez. Obrigado, Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa discussão do estudo de hoje, eu queria fazer um aviso, que na verdade são dois. Semana que vem, eu e a Sueli vamos estar ausentes. A gente está indo para a conferência lá em Baltimore. E, então, a semana que vem nós não estaremos, nem na outra também. Então, são duas segunda-feiras que nós não nos faremos presentes. Contudo, eu tenho certeza que seja a Lilian, seja o Milton, estarão aqui abrindo a nossa sala e continuando os trabalhos e os estudos que nós estamos fazendo. Se eu e a Sueli tivermos oportunidade, mesmo estando em viagem, de entrar na sala no horário, nós o faremos. Então, desde já eu agradeço que vocês prestigiem aí o Milton, a Lilian, para a gente prosseguir nos nossos estudos. Muito bem, nós estamos estudando os ensinamentos de Jesus em Tiro, e sempre lembrando que Jesus estava, na verdade, fugindo, se é que a gente pode falar assim, de seus perseguidores que queriam agarrá-lo, prendê-lo, etc. Então, antes de que isso pudesse acontecer, Jesus deu uma escapada para aproveitar ainda com seus apóstolos algum tempo de treinamento, ensinamento, e mais tarde, voluntariamente, ele se fez presente em Jerusalém, como a gente vai ver mais adiante. Então, essa ausência dele, essa escapada, não era por medo, senão que ele ainda sentia que tinha algumas coisas para fazer. E ele não queria ser interrompido nisso. Então, nós já avançamos bastante nesse documento 156. Nós estamos no item 156.5.6. Os apóstolos e os evangelistas continuaram, noite adentro, a fazer perguntas. E das muitas respostas, gostaríamos de apresentar os pensamentos seguintes, colocados em uma linguagem moderna. A ambição impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada são essenciais ao sucesso material. A liderança depende da habilidade natural, da discrição e da força de vontade e da determinação. O destino espiritual depende da fé, do amor e da devoção à verdade. A fome e sede de retidão, o desejo de todo o coração é encontrar Deus e de ser como Ele. Não vos desencorajeis com a descoberta de que sois humanos. A natureza humana pode ter a tendência para o mal, mas não é inerentemente pecadora. Não vos deixeis abater, caso não consigais esquecer inteiramente alguma das vossas experiências lamentáveis. Os erros que não conseguirdes esquecer no tempo serão esquecidos na eternidade. Deveis aliviar os fardos da vossa alma, adquirindo rapidamente uma visão longa de longa distância do vosso destino, uma expansão da vossa carreira no universo. Não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente,
nem pelos apetites do corpo. Não deveis julgar a alma, nem avaliar o seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. O vosso destino espiritual é condicionado apenas pelas vossas aspirações e propósitos espirituais. A religião, a religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal em evolução do homem sabedor de Deus. E o poder moral e energia espiritual são forças poderosas e podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Esses dons naturais, esses dons morais e espirituais enriquecem todos os níveis do viver humano, tornando-os mais significativos. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre, se apenas amardes aqueles que vos amam. Ô, Milton, vamos fazer uma pausa aí. A Sussu levantou a mão aí. Ok, Leia lá. ok. Desculpa, é só para não passar muito e aí ficar deslocado a pergunta que eu vou fazer, na verdade. Você pode colocar de novo o texto, por favor? Só para que todo mundo possa ler. Sim, Aí, qual logo no parte? começo, que ele fala que vocês não devem ser julgados pela. Mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. É... Aqui. Não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente, nem pelos apetites do corpo. Não deveis julgar a mente, nem avaliar o seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. O vosso destino espiritual é condicionado apenas pelas vossas aspirações e propósitos espirituais. Quem lê o livro de Urântia, né? Quem já leu algumas vezes sabe que o livro de Urântia, ele apregou aqui, essa é a nossa primeira vida, é o primeiro degrau que a gente está subindo na escada, né, ascensional até chegar ao Pai. Então, a pergunta que eu tenho é assim, não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente, não deveis julgar a alma, nem avaliar o seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. Ele está falando dessa vida que a gente está tendo aqui ou ele está falando de um episódio mesmo? É porque eu entendi das duas maneiras e entendi também que poderia ser não julgar a nossa alma se a gente teve um deslize aqui nessa vida, mas se a gente conseguiu ressuscitar, mesmo que seja pela uma infinitésima vontade lá dos anciões dos dias, sei lá, falar, vamos deixar ela passar? Será que é isso que ele está querendo dizer ou não? Não sei. Bom, outras vidas não tem, eu não sei de Não, onde não, não. Outras isso vidas eu digo, quando eu chegar no Moroncial, quando eu chegar, eu vou continuar tem. evoluindo, né? Bom, a nossa jornada e o juízo que é feito sobre a nossa evolução espiritual, enquanto nós somos ainda humanos, animais e moronciais, continua a prova até que a gente tenha alcançado a fusão com a ajustadora do pensamento. Então, presume-se que uma vez alcançada a fusão com a ajustadora do pensamento, a gente fique livre do pecado, mas não do erro, porque nós ainda temos muita coisa que aprender. Uhum, Então, eu acho que o que eles estão dizendo aqui é que muita gente, quando comete um erro, eu me lembro bem dos meus tempos ainda de católico, depois de espírita e outras religiões, que sempre havia uma discussão do que era
necessário fazer para que nós fôssemos perdoados pelo nosso Pai e que tipo de coisa seria necessário para a gente restabelecer o contato com Ele. Eu me lembro que nessa época a gente discutia, não, você tem que fazer uma limpeza, uma purificação do seu coração, você tem que reparar os erros que você cometeu, você tem que fazer penitência, tem que fazer sacrifício, tem que se autoflagelar, tinha de tudo um pouco, né? E a verdade é que Jesus, quando nos alcançou, ele deixou muito claro, né, nós vamos ainda passar por esse texto de Jesus, que fala que não é nada disso. Você leva a sua vida. O momento que você encontrar o seu Pai, o momento que você encontrar Deus, automaticamente você vai conquistando a purificação. E você não precisa fazer nada que não seja dali para frente fazer a vontade do Pai, desejar alcançá-lo e ser como Ele. Então, o fato da gente ter tido pecados no passado, ou graves, erros cometidos no passado, não implica que a gente esteja condenado, né? Então, acho que é disso que os nossos reveladores estão falando aqui. Então, o nosso destino espiritual é condicionado exclusivamente pelas nossas aspirações e propósitos espirituais. O que que ele está dizendo aqui? Que o nosso destino só pode ser alcançado por meio das nossas aspirações de alcançar o nosso Pai e desejar ser como Ele. Então, nós muitas vezes, nesse trajeto, vamos cair. Nós vamos cometer erros, eventualmente pecados, espero que não iniquidades. Mas o fato de você dar um escorregão não impede que você restabeleça a sua relação com o nosso Pai, porque, na verdade, quem cortou a relação fomos nós. Nós é que nos afastamos do nosso Pai. Ele não se afastou da gente. Ele só está esperando a gente voltar lá. Em outras oportunidades, nós também falamos, não são os nossos atos que são objeto de juízo do nosso Pai, mas sim as nossas intenções. É por isso que você vê lá nos mandamentos para não desejar a mulher do próximo, quando ele estiver tão próximo, aí brincadeira não cabe, mas não desejar a mulher do próximo é porque você desejou isso no seu coração. Você já está em pecado, é o que eles falam lá. Então, todos nós cometemos erros e pecados todos os dias. Muitos deles nós não nos damos conta. Mas é importante lembrar que, independente desses pecados e desses escorregões, o nosso Pai está ali. Ele está pronto para nos receber, o retorno do filho pródigo à casa e continuar a jornada conosco, como se nada tivesse acontecido. É lógico, nós pagamos um preço pelos nossos erros, assim como as pessoas que nos cercam também pagam, né? Quando tem, já falamos isso em outras oportunidades. Quando tem um acidente de trânsito, todo mundo que está no trânsito ali fica lá, naquele engarrafamento, naquele negócio, naquela confusão, porque uma pessoa ou duas fizeram o favor de fazer alguma coisa errada e provocaram um acidente, né? Então, todo mundo que está em volta sofre. Mesma coisa acontece com qualquer erro, qualquer pecado que qualquer um de nós façamos. Então, nós não vamos ser objeto de açoite, de chibatadas do nosso Pai, porque nós cometemos pecados. Mas nós teremos, sim,
e fortalecer a nossa fé, a nossa alma, nosso desejo de alcançar a Deus e fazer a vontade dele, para que esse perdão seja aquilo que a gente realmente quer. Nosso Pai vai dar isso graciosamente para todos nós. Então, acho que essa é a ideia aqui. Mas aproveitando que nós paramos aqui, eu vou retomar alguns temas que me deu vontade de comentar aqui. O O Flávio está Flávio, com a mão levantada também. Sim, Flávio, pode falar. Você está com o microfone fechado. Ok. Não, assim, ó, eu acho que esse texto aí, eu acho que é um bálsamo para a alma, tá? Porque a gente vem de uma formação, né, eu pelo menos, na católica e tal, né, onde a igreja, na verdade, ela, desde lá, da tua tenra idade, lá no catecismo, 5, 6, 7 anos, ela já te dá uma série de demonstrações, assim, tipo assim, ó, se fizer isso, né, vai fazer, a pena é essa. Se fizer aquilo, a pena é essa. Pecado mais grave está sujeito ao fogo do inferno. E isso, para quem não entende, que está começando, enfim, uma criança, é um negócio assustador. Então, tu vem, às vezes, acumulando uma culpa assim, absurda, né? Por questões, né, dogmáticas, né? Por questões né, de uma liturgia, né? Que a igreja lá, de repente, colocou que, de repente, algumas coisas são pecados, outras não, mas aí tem um padre que perdoa, e aí tu volta, de repente, a cometer pecado. Enfim, essas coisas todas, na verdade, eu acho que ficam marcadas, né, para quem, de repente, acredita, tem fé, enfim, segue toda uma carreira religiosa, né, isso, às vezes, é difícil tu tirar essa culpa. Então, acho que esse texto aí, na verdade, ele te traz exatamente a luz sobre isso. A gente vive num mundo dual, né, onde a gente vai certamente cometer erros, né, cometer acertos, né, e eventualmente, como falou o Henrique, até pecar, mas, assim, ó, eu acho que isso faz parte da jornada de crescimento, né? Em todos os sentidos. Então, aqui ele está exatamente te dizendo isso. Olha aqui, ó, né? Fica tranquilo, né? Procura acertar naturalmente, não vai querer reincorrer no erro toda vez, tal. Mas isso certamente vai passar, não te culpa, vai adiante, né? E pelo menos nesse primeiro nível nosso aqui de existência, né? As coisas te serão perdoadas aí, né? E como o caminho é longo, eu sempre imagino o seguinte: certamente tu vai errar em outros mundos também, mas o que vai contar é essa média de acerto que tu vai fazer lá até chegar em Avona. É essa a minha ponderação. Obrigado, Flávio. Só queria acrescentar um comentário nessa questão que você levantou aí sobre os regulamentos, os dogmas, as obrigações que algumas religiões nos impõem, né, que sempre é um fardo muito pesado, é uma religião que tem mais uma disciplina social do que puramente espiritual. Então a gente sempre fica confuso, mas apesar de ter essa janela de oportunidade que essas religiões pregam sobre o perdão, o fato é que existem algumas circunstâncias onde essas religiões não permitem o perdão. Eu não sei como está hoje na Igreja Católica, mas antigamente quem era separado, divorciado, já automaticamente poderia se considerar excluído. Você podia confessar quantas vezes você quisesse, você ia queimar no fogo do inferno, né? Então, e assim tem inúmeros exemplos de situações que nos foram impostas de maneira tal que essas religiões escravizam o pecador, escravizam o homem, submetendo-os a uma tortura, a um medo de, de cometerem erros, né? Então, foi muito oportuna essa lembrança sua aí. Muito obrigado. Oi, Aéreo. Então, especificamente no parágrafo 9, foi lido vários parágrafos, mas assim, especificamente no parágrafo 9, a partir da pergunta de Sueli,
O que já foi dito, para mim, é suficiente, não cabe nem acréscimo, tanto pelo Henrique quanto agora pelo Flávio. Então, o ponto que eu vou falar, relacionado ao texto, sem repetir o que já foi dito, é com relação à palavra único. Está lá. O seu destino pelo padrão de um único episódio humano infeliz. Então, aqui, a bem da verdade sugere que as pessoas nessas existências vão pecar pouco. Vão pecar pouco. Nesse caso, está limitando o pecado a um único episódio. Bom, então, o meu comentário é que essa palavra está dando um ensinamento, no meu entendimento, equivocado. Mas, enfim, é apenas para alerta. E dizer também que esses parágrafos é dirigido à própria pessoa. Quando fala em erro, é o próprio erro, como já foi dito, muito bem dito antes. Então, não tem a ver com o erro alheio. E também não tem a ver com geografia. Foi aqui nessa vida, foi nas Morons, enfim. Está direcionado, no meu entendimento, à pessoa e tem muito a ver com a experiência aqui em Urante. O que acontece, no maior das vezes, nessas igrejas cristãs evolucionárias? Eu não posso falar muito porque eu conheci poucas. O Henrique acabou de falar da ICAR. Eu fui ICAR por mais de 40 anos. Fui membro da ICAR por mais de 40 anos. O que eu percebia, mas não é único, não é exclusivo. Já vi isso em outras, ainda que não posso falar com propriedade. O que acontece? Os líderes, a rigor, existem para contribuir com as pessoas, com a membresia, com os fiéis, com a congregação, no sentido de elas não perderem o ânimo quando tiverem pisado na jaca. Quer dizer, já tiverem enterrado o pé todinho na jaca. Diz, não, calma, não é assim. A coisa não é desse jeito, não desista. Não é porque o time está perdendo de 5-0 que você vai desistir, já vai achar que essa partida tá no fim. Ainda tem tempo, você pode empatar, pode até ganhar essa partida. Mas, enfim, esses líderes, no modo geral, eles exploram sentimentos humanos negativos em favor próprio ou em favor da própria organização, do tipo, eu vou explorar a culpa que todo mundo tem com algum propósito específico do meu interesse, seja da igreja, seja da minha missão. Eu vou explorar a ambição que cada um tem no meu interesse. Ou seja, as pessoas são reféns, de um modo geral, desses líderes. E aí, quando aparece um texto como esse, do livro de Urântia, é muito importante a pessoa capturar, dizer, olha, eu não vou ser refém dos meus líderes. Aí, porque querem mais arrecadação, porque tem morbidez, porque são um bando de sádico. O fato é que Jesus está dizendo, não cometa o erro. Você errou, mas não quer dizer que a partida está perdida. É apenas isso. Não vou me estender, além do que já me estendi. Grato. Obrigado, Aélio. Eu queria destacar aqui, né, no primeiro parágrafo que nós lemos, que foi, bom, o segundo, na verdade, foi o parágrafo 7. Essa frase aqui, né, o destino espiritual depende da fé, né, do amor e da devoção à verdade. Então, se não tiver fé, é pouco provável que a gente tenha um destino espiritual assegurado. E a fé aqui é a que nos fortalece para a gente ter essa fome e sede de retidão. Então, fome e sede de retidão, a busca da retidão, é justamente a de evitar os escorregões, a de evitar fazer as coisas erradas, de evitar de não atender à vontade do nosso Pai. Muitas vezes a gente não tem uma ideia muito clara do significado de retidão. E a vida de Jesus, em si só, é uma vida de retidão, né? Ele nunca se deixou
conduzir por ego ou por desejos de ter, possuir, mandar, fazer, etc., que não fossem coisas retas e justas aos olhos de Deus, né? Então, é não se permitir nunca sair do caminho que você tem. Deu uma escorregada, como ele fala aqui para frente, volte para o caminho de retidão, continue a luta, né? Não para. Outra coisa que me chama a atenção aqui é esse próximo parágrafo, a questão de sois humanos. Essa é uma descoberta importante quando a gente descobre o real significado dessa condição de ser humano. Sim, nós somos animais, mas ao mesmo tempo nós somos dotados de uma mente que provém do espírito e dotados do espírito ajustador do pensamento e dotados da personalidade, que são coisas que nos oferecem a oportunidade de nós construirmos a nossa transmutação para sair desse mundo material e alcançar o mundo moroncial. Então, muita gente fala assim: não, como assim? Eu sou um animal, sou um ser humano de carne e osso. Como é que eu vou me transformar num espírito, né? Alcançar o nosso Pai? E muita gente já entrega o jogo porque acha que na condição de humano não tem oportunidade de fazer uma ascensão espiritual, né? Então, a natureza humana pode ter a tendência para o mal, mas não é inerentemente pecadora, né? Então, nós já discutimos bastante sobre esse parágrafo, e aí fala: não cometais o erro de estimar o valor da alma pelas imperfeições da mente. Então, a mente é onde nós atribuímos os significados e assimilamos aquilo que os valores da alma nos transmitem para que nós usemos em nossas vidas, né? Nem sempre a nossa mente tem o valor que a alma tem. Em algum momento, quando a gente desenvolver completamente a nossa alma, essa mente vai provavelmente ser dominada pela alma, né? E aí, então, tudo bem, vai deixar de ter essas imperfeições na mente do mortal. Mas é normal que nós tenhamos dúvidas, que nós tenhamos insegurança, que a gente tenha medo, e tudo isso é provocado pelas imperfeições da mente, né? E muitas vezes os nossos problemas estão relacionados ao apetite do corpo. Então, nós já falamos outras vezes, o nosso corpo, a nossa vida física, tem demandas biológicas que precisam ser satisfeitas de alguma forma, né? A gente tem fome, tem que comer, tem sede, tem que beber, tem sono, tem que dormir, por aí vai. Então, nós não podemos nos deixar dominar pelos apetites do corpo. Então, de transformar o nosso ser num escravo das demandas do nosso corpo. É claro que nosso livre-arbítrio nessas questões é muito limitado. Nós não podemos deixar de comer, mas nós podemos escolher o que e a hora que nós vamos comer, né? Não vamos deixar de beber, podemos escolher também o que nós vamos beber. E assim vai. Então, quando a gente se deixa escravizar por esses apetites do corpo, eles distorcem completamente a nossa personalidade. E quando isso acontece, nós não conseguimos, de forma alguma, alcançar o nível espiritual. Então, essa unificação, coordenação da energia física com a nossa mente, o nosso espírito, que é feito pelo ajustador do pensamento,
nossa personalidade, é fundamental para que a gente alcance a unificação do nosso ser e, em assim fazendo, possamos, então, verdadeiramente nos dedicar a fazer a vontade do nosso Pai. Então, o segredo está em que a mente controle os apetites do corpo, mas é fundamental que essa mente se deixe coordenar e influenciar pela energia espiritual que é emanada não só do nosso ajustador do pensamento, como de todas as energias espirituais que nos cercam. E isso a gente alcança quando a gente sente Deus no nosso coração, quando nós sentimos a presença dele em nós. E quando sentimos essa presença, esse amor, nós nos sentimos incapazes de trair esse amor do nosso Pai por nós, de trair a confiança que Ele deposita em nós, para continuar a nossa jornada. E justamente essa sede de não trair é o que faz com que a gente trilhe um caminho de retidão, né? Então, os escorregões podem acontecer porque nós somos imperfeitos e na nossa tentativa de alcançar a perfeição, nós frequentemente vamos ter dificuldade para fazer tudo 100% certo. De vez em quando nós vamos errar por ignorância, algumas vezes porque a nossa fé não é tão forte, nós não conseguimos resistir a algumas tentações, e outras vezes porque a gente realmente não está interessado, então não está nem aí para aquilo que for acontecer, né? Mas essa é a situação que cada um de nós tem que enfrentar para chegar lá no nosso Pai. A religião é uma experiência exclusiva da alma imortal em evolução do homem sabedor de Deus. A religião mental não é uma verdadeira religião. É essa religião dogmatizada, com regramentos sociais e culturais, que é emanado dos homens que acham que podem definir de que maneira nós devemos e podemos nos comportar, e cerceiam as experiências que nós poderíamos ter para fazer o nosso crescimento espiritual. Então, quando a gente acha que nós estamos fazendo uma evolução espiritual, mas essa experiência que nós estamos vivendo é uma experiência lógica de explicação mental daquilo que a gente sabe como funciona e como é, não é, não é verdadeiramente a experiência da religião espiritual da alma imortal. Então, faz com que nós ainda trabalhemos mais para alcançar o nosso Pai e possamos nos dedicar a Ele em devoção de corpo e alma, sabendo justamente que o nosso destino é alcançá-lo e que todo esse projeto, todo esse percurso que nós vamos fazer é pleno de realizações e de felicidade por estarmos ao lado do nosso Pai, né? Bom, nós já lemos aqui que estamos destinados a uma vida pequena e medíocre se nós apenas amarmos aqueles que nos amam. Pior ainda se nem esses a gente amar, né? Então, claro, por isso que Jesus tinha essa interação com todos os homens, com todas as mulheres. Ele queria conhecer as pessoas, queria entender como elas viviam, o que causava nelas sofrimento, quais eram as desilusões, as dificuldades, os desafios que o ser humano enfrentava. Isso fazia com que ele pudesse perceber o verdadeiro valor da personalidade desse ser que ele estava conhecendo e despertando interesse. Tem Muito duas bem. pessoas com a mão levantada, o Aélio e o Sabino. Sim, diga lá, Hélio, começamos com você.
Então, quando a gente lê vários parágrafos, a gente corre o risco de desperdiçar a oportunidade de aprendizado, porque cada parágrafo tem um tesouro específico, único, e que a gente pode, pela metodologia, desperdiçar. Mas, enfim, eu não vou repetir as palavras do Henrique, que, aliás, parabéns, Henrique, você tá sendo muito feliz na forma como você está expondo o seu entendimento. Está muito feliz. Mas voltando lá para o parágrafo 8, que você fez comentário, os sonhos humanos, e comparando com o animal, quer dizer o seguinte: nós te perdoamos porque nós não te fizemos, não foi erro de projeto. A humanidade não foi um erro de projeto. A humanidade foi feita assim mesmo, tá? Com essas imperfeições todas. E o fato de ser humano é normal que cometa erros. Esse não é o ponto. Se você olhar para cima, você vai ver que tem seres perfeitos que não cometem erro nenhum, mas eles foram feitos para ser perfeitos, para não cometer erro nenhum. E você foi feito para ser um experimento de aprendizado, um experimento de evolução, um experimento de aperfeiçoamento. Então, esses sonhos humanos não é olhando para baixo, é olhando para cima. Fica tranquilo. Você chega lá, não tem problema nenhum, você vai chegar lá. Você é humano. E nós não erramos no teu projeto. Foi assim que nós idealizamos, assim que você é, então você tem que vencer essa natureza. Seguindo, os ditados populares podem revelar sabedoria, sim, mas também podem revelar estupidez, preconceito, coisas do tipo. Mas tem coisas que vale a pena, a partir do texto, dizer o seguinte: nós somos fruto dos nossos hábitos. Então, quando você culpa a mente, na verdade, a rigor, de repente, a mente está reproduzindo maus hábitos. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Se eu ando em ambientes saudáveis, com pessoas ótimas, pessoas evoluídas, pessoas perfeitas, pessoas comprometidas com a perfeição, eu vou ser condicionado assim. Mas se eu vou lá para os inferninhos da vida, eu vou lá para os cabarés, não tem jeito. As memórias, as lembranças, a mente vai me provocar, mesmo quando eu não estiver lá. Mesmo quando eu não estiver lá, eu vou ser tendencioso. Isso vale também para o apetite de comida física. Se você está andando com pessoas que praticam esporte, você está andando com pessoas que cuidam do peso, cuidam da aparência, fazem exercícios, você vai acabar sendo induzido por esse. Em contrapartida, se você está entre glutões, a chance de você não ser glutão é mínima. Mas o ponto central aqui é que, apesar dos maus hábitos, ou pela pressão, pelos apetites que você foi induzido, até por escolhas prévias, anteriores, você pode, sim, se assim desejar, exercer o poder da sua vontade. Então, você frequentava os cabarés, mas você não quer mais? Não tem problema. Quando você for induzido a pensar naquelas coisas, você vai conseguir, vai ter êxito. E vale também para uma mesa de restaurante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Aélio. Olá, Sabino, Suzana, ou Suzana e Sabino. Estou com dificuldade de voz, mas gostaria de compartilhar a tela com textos do livro. Desculpem se a minha voz não ficar muito clara, eu estou realmente com a voz prejudicada. Posso compartilhar a tela? Está na tela. Eu acho que ele quer compartilhar, amor. Você autoriza ele a compartilhar? Isso, é. Ok, então peraí que eu vou te habilitar aqui. Se a Sueli pudesse ler. Posso ler. Compartilhar. Pronto, Sabino, está habilitado. O poder moral e a energia espiritual. Eu gostaria de chamar a atenção de todos nós para esse aspecto. Sueli poderia ler com ênfase, por favor? Sim. A religião é a experiência exclusivamente espiritual da alma imortal, em evolução,
do homem sabedor de Deus. E o poder moral e a energia espiritual são forças poderosas que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Esses dons morais e espirituais enriquecem todos os níveis do viver humano, tornando-os mais significativos. Aqui, chama a atenção para esses dons que também podem ser chamados de talentos. E vejam que são o poder moral e a energia espiritual, forças poderosas. Isto porque a origem desses dons que temos está logo abaixo, no documento 34. Sueli poderia ler com uma nova pronúncia. Uhum. Documento 34, o espírito materno do universo local. Os 7 espíritos mente, ajudantes, são uma criação da ministra divina de um universo local. Aos 7 ajudantes têm sido dados os nomes seguintes: espírito da sabedoria, espírito da adoração, espírito do conselho, espírito do conhecimento, espírito da coragem, espírito da compreensão, espírito da intuição, da percepção rápida. É isto. Vejam, todos esses são circuitos. Eles são níveis que estão disponíveis a nós. São 7 circuitos, 7 níveis. E a ministra divina dota todo ser humano, homem ou mulher, dota com essas forças poderosas, essa energia espiritual e esse poder moral. Agora, vamos lembrar, desculpe, a minha voz não está muito clara. Quando Jesus contou uma parábola, quando um rico senhor foi para uma terra distante e distribuiu os bens aos seus servos. Ele deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um terceiro. Ele distribuiu tudo assim. Lembremos que o primeiro duplicou o valor dos talentos e devolveu 10. O segundo também rendeu muito nos seus talentos e devolveu ao Senhor. O terceiro, com medo de perder alguma coisa do que lhe foi pedido, enterrou o seu talento e quando o Senhor voltou, ele entregou só o talento que havia recebido. Lembremos que há uma frase que diz: a todos aqueles que possuem, mais será dado, e aos que não possuem, até o que têm será tirado. Onde é que nós podemos relacionar isto? Exatamente nesses dons que recebemos. E vejam que é dito, que podem ser utilizadas para lidar com as situações sociais difíceis e resolver problemas econômicos intrincados. Então, nós temos os talentos, os dons, precisamos usar, porque a educação humana, em vários países, no Brasil principalmente, nos desintegra da educação espiritual. Portanto, nós temos o dom da intuição, que é a percepção rápida. Quantos de nós já teve a intuição e trouxe para o nível intelectual e colocou dúvidas? E não fez o que a intuição mostrou. Porque a intuição é exata, é útil, é prática, é boa e vem de um bom nível. E ela não vem para causar mal a ninguém. A intuição é boa. E nós, muitas vezes, desprezamos a intuição. Sem falar dos outros níveis. Quando temos relações sociais intrincadas, como uma nora que tem o marido e outra sogra, e que tem um relacionamento difícil, e que nós não lançamos mão desse uso.
Precisamos sim usar. Esses dons estão disponíveis para estas situações. Então, vamos usar os 7 espíritos mente ajudantes, porque quanto mais utilizarmos, mais eles crescerão e renderão. E daremos conta ao nosso Senhor que o utilizamos e o fizemos render. Esta é uma referência direta aos 7 espíritos mente ajudantes. Isto nos leva também ao nosso avanço nos círculos psíquicos, que é a nossa sinceridade em estar aqui presente por amor a esta ministração que aqui é estudada, por entrega a este serviço que é de amor ao próximo, é o compartilhamento, e por sinceridade. Então, tudo isso é ponto muito favorável a nós. Isto era o que eu queria lembrar para esse estudo maravilhoso de hoje. Obrigado. Obrigado, Sabina. Obrigada. Muito bem. Algum outro comentário sobre os textos que nós lemos? Ou prosseguimos e avançamos? Ok. Vamos avançar, então. Acho que que paramos aqui, Ok. no item 12, né? Eu acho que 1 ou 2 para cima, Henrique. Nós já lemos aqui, levar uma vida pequena e medíocre, se apenas amados aqueles que vos amam. Acho que já lemos isso. Aí Eu acho que eu paramos iniciei, aí. Paramos eu aí. iniciei, mas eu não terminei esse parágrafo. Ok, então vamos lá. Vós estáis destinados a viver uma vida pequena e medíocre, se apenas amardes aqueles que vos amam. O amor humano pode, de fato, ser recíproco, mas o amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor. E tanto mais o amor divino busca satisfazer a essa necessidade. O amor nunca é egoísta e não pode ser dado a si próprio. O amor divino não pode ser autocontido, deve ser dado sem egoísmo. Os crentes do reino deveriam possuir uma fé implícita. Deveriam acreditar com toda a alma no triunfo certo da retidão. Os edificadores do reino não devem duvidar da verdade do evangelho da salvação eterna. Os crentes devem aprender cada vez mais a se colocar à parte da afobação da vida, escapando dos embaraços da existência material, refrescando a alma, inspirando a mente e renovando o espírito por meio da comunhão na adoração. Os indivíduos sabedores de Deus não se deixam desencorajar pelos infortúnios, nem ser abatidos pelo desapontamento. Aqueles que creem são imunes à depressão consequente de perturbações puramente materiais. Esse Pronto. texto tem, assim, é lá na primeira, ali, ó, a da vida medíocre, né? Daí Uhum. diz assim, quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor, e tanto mais o amor divino busca satisfazer essa necessidade, ok? O amor nunca é egoísta e não pode ser dado a si próprio. Então, eu fiquei em dúvida nessa frase, Então, porque Jesus fala amar o próximo como a si mesmo, né? sim, mas assim, o que os reveladores nos ensinam, nós estamos falando aqui do amor divino. Aqui, ó. Aham. O amor divino expande-se em toda a sua busca de satisfação. Ponto. Então, quanto menos amor existir na natureza de qualquer criatura, maior é a necessidade de amor. Isso aqui é o tanque que está acabando a gasolina,
já não tem muita mais, tem que pôr mais gasolina, né? Uma coisa está faltando. Aham. Então, o que os reveladores nos ensinam é que esse amor que nos é dado pelo Pai, ele não pode ser contido dentro de nós. Nós deveríamos funcionar como um irradiador desse amor, fazendo com que esse amor passasse por nós e chegasse até os nossos irmãos. Então, realmente não dá para estocar o amor. Nós não podemos receber o amor do Pai e deixar ele guardado aqui, falando, não, agora eu estou cheio de amor, né? Esse amor, ele tem que produzir frutos, ele tem que produzir realizações, ele tem que produzir ah, os frutos do Espírito para fazer com que esse amor do Pai chegue a tantos quantos, aqueles tantos quantos nos cercam, né? De maneira que a gente possa irradiar esse amor. E é importante a gente saber que esse amor que nós estamos distribuindo não é um amor que sai de nós, é o amor que nós recebemos gratuitamente e damos gratuitamente para alcançar os nossos irmãos. Então, a maneira de conquistar os nossos irmãos, de compreendê-los, de servi-los, é justamente sendo um espelho vivo desse amor de Deus. É por isso que ele fala aqui que esse amor não pode ser egoísta. Nós não podemos dar para nós mesmo, né? E ele tem que ser distribuído a todos aqueles que nos cercam. O nosso Pai, todos os dias, ele faz nascer o sol. Que é uma coisa que a gente só dá importância quando a gente fala, puta, vai chover, faz 2 semanas que está chovendo, não sei o quê, todo aquele negócio. Mas quando a gente acorda numa manhã de sol, que a gente até acha bonito, quantas vezes nós nos lembramos de agradecer ao nosso Pai por aquele sol que nós estamos recebendo? Aí muita gente pode pensar numa situação de conforto, numa situação de saúde, etc. Mas esse sol é fundamental para a existência humana. Eu estou falando do sol, mas a mesma coisa acontece com a chuva, acontece com a natureza, acontece com tudo aquilo que Deus disponibiliza para que o homem, o ser humano, possa sobreviver. Então, não é justo que a gente tente, primeiro, nós por nós mesmos produzirmos amor. O único amor que nós podemos produzir por nós mesmos é o amor humano, de uma pessoa pela outra, que é um amor egoísta. E não tem nada a ver com o amor divino. O amor divino é dado pelo Pai, e nós vamos recebê-lo se nós procurarmos por ele, né? Então, Lívia, eu não sei se esclareceu ou complicou Não, ainda mais. eu entendi, mas aí dá a impressão que vai contra, né, o que Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Eu entendi o que se quis falar, mas Então, mas dá a Jesus, impressão. quando disse que a gente amasse o próximo como a nós mesmos, ele estava dizendo que justamente nós devemos amar todas as pessoas como nós amamos a nós mesmos, que é do meu ponto de vista, uma reflexão desse amor do nosso Pai divino. Na verdade, essa regra, em algum momento Jesus disse, essa regra de ouro não vale mais. Eu vou dar uma nova regra para vocês. E ele diz, o que eu gostaria é que cada um de vocês amasse ao outro como eu vos amei. Esse é o novo ordenamento de Jesus, né? Então, eu entendo que possa provocar uma confusão, mas eu acho que é uma Ah, situação eu bem. entendi agora. Aham, entendi. É, Quer dizer, amar o outro com o mesmo amor que Deus nos ama, né? exatamente. Mas como a si mesmo, amar o outro como a si mesmo. É, mas eu tinha entendido de outra maneira, assim, né? Porque
Porque a gente, às vezes, ama as outras pessoas e esquece de si mesmo, tudo bem. Mas tem gente que fica doente. Eu conheço pessoas que cuidaram tanto dos doentes, não é uma nem duas. Elas cuidaram tanto da pessoa doente que elas morreram antes. É, Elas ficaram doentes, sabe? Quer dizer, a pessoa também tem que se cuidar, né? Ela se esqueceu Então, dela. ela esqueceu tanto dela, esse, lógico, para Deus, né? Isso vale tudo, mas é interessante isso. Não sei. ok. Eu gostaria também de comentar essa frase. Eu também estava com essa dúvida da Lilian, e eu pensei, enquanto vocês falavam, que ele quis dizer assim, ó, que o amor de Deus é dado e ele não deve ser contido, é como um rio que flui, o amor de Deus passa por mim e eu devo direcionar a outro. Não seria dessa forma? É exatamente isso, Ivanil. Você entendeu muito bem. Muito bem, Roberto. Sua vez aí, com a mãozinha levantada faz tempo. Vamos lá. Olha, essa questão é importante. É, é, eu acho que é assim, o que é dito não é amar o nosso ego isolado. A gente pode amar o nosso eu divino, ajustador do pensamento. A gente pode amar a presença das pessoas divinas e de Deus que está em nós. Mas o amor é sempre ao outro. Se for amor ao nosso eu, ao nosso ego, é uma espécie de egoísmo, entendeu? Há uma passagem que diz assim que Jesus tinha um magnânimo autorrespeito. Eu acho que, e tem outra passagem que diz assim, a gente não consegue amar ao próximo mais do que a gente respeita a si mesmo. Tem um outro ensinamento que diz assim, o amor conota respeito. Então, eu não acho que seja um amor ao nosso ego, é um autorrespeito. E o que é autorrespeito, né? Eu posso estar equivocado nessa minha interpretação, mas respeito vem de aspecto que é visão. Você está sempre se olhando, se conhecendo. E você está se olhando não como um corpo mortal, você está se olhando como alguém que emana de um coração espiritual na sua alma imortal, que está crescendo no ventre da sua mente que olha e que busca dentro de si mesmo a presença divina. Isso é autorrespeito. Às vezes eu faço um trocadilho, é como você... Autorrespeito é você olhar para o coração que bate no seu peito. Então, esse autorrespeito é uma espécie de amor ao outro. É um amor à divindade que habita em você. Então, você está amando de fato uma realidade que é o seu eu divino, ajustador do pensamento, mas que, em certo sentido, esse eu divino, ele é um outro distinto do seu eu humano mortal. Então, eu acho que o amor ou o respeito a si mesmo é o respeito à presença divina no coração da nossa alma imortal. Não é um amor ao nosso ego, entendeu? Então, eu acho que essa distinção do amor a si mesmo como autorrespeito e amor à presença divina no seu interior explica esse amar ao próximo como amamos a nós mesmos, como amamos o nosso eu real, o nosso eu divino que faz o coração da nossa alma imortal bater. Muito obrigado, Roberto. O texto é muito claro ali. Ele fala que nós estamos falando do amor divino, né? Não do amor humano.
que focar nessa questão do amor divino, e cuja origem é o Pai. Nós não conseguimos produzir amor divino, né? Muito bem, Helder. Só queria complementar ali, o Roberto expôs muito bem, né? Essa questão do nosso autorrespeito, que é o nosso amor próprio. E, e eu penso assim que nessa escala que nós temos dessa evolução espiritual nossa, a gente vai cair naquilo que Jesus, no final ali de sua vida, ele disse aos apóstolos, né? Que agora que eles estavam ali preparados para o reino, ele já não dizia mais para eles que eles deveriam amar o próximo como a si mesmo, mas amar o próximo como ele amou o próximo a ponto de dar a sua vida em favor dos outros, né? Então eu penso assim que esse desprendimento total, ele é o máximo que nós poderíamos alcançar da questão de entregar a própria vida de certa forma, né? Dependendo dos acontecimentos que nós temos naturalmente na nossa vida, entregar quando for necessário esse nosso desprendimento total da matéria, né? Por acreditar que o amor está tão pleno dentro da gente que mesmo que matem o nosso corpo, nossa alma será impossível de matar, né? Então eu penso isso assim, eu acho que isso complementa o nosso debate. Muito obrigado, Helder. Bom, oi, Egli. Só para completar também sobre o tema do amor, semana passada eu vi uma frase que significado do amor, né, que achei tão linda aqui no livro de Urântia, que o amor é o desejo de fazer bem aos outros, né? Eu achei uma frase tão simples, mas é um conceito tão dinâmico de uma ação objetiva e concreta para o outro, né? Oferecer algo de bom para o outro, né? Eu achei que marquei, acho que é um conceito muito bonito. Só queria contribuir um pouco, nós estávamos falando do amor. Muito bom, Egli. De fato, é isso mesmo, porque é isso que Deus faz. Ele deseja o nosso bem quando ele nos dá o seu amor. E ele sempre nos dá o seu amor. Muito bem, vamos lá então. Não vi nenhuma outra mão levantada aí, por isso eu vou prosseguir aqui. Onde foi que nós paramos aqui? A vida espiritual. A vida espiritual. Aqui, ó. Achei. Vamos lá. A vida espiritual faz o autorrespeito aumentar vigorosamente. Mas o autorrespeito não é autoadmiração. O autorrespeito está sempre coordenado com o amor e o serviço ao semelhante. Não é possível respeitar a si próprio mais do que amar ao semelhante. Um é a medida da capacidade para o outro. Com o passar dos dias, todo verdadeiro crente torna-se mais hábil em convencer os seus semelhantes do amor pela verdade eterna. Vós não tendes hoje mais recursos para revelar a bondade à humanidade do que tinhais ontem. Neste ano, não estáis mais aptos para recomendar a retidão do que estivestes no ano passado? A vossa técnica para conduzir as almas famintas ao reino espiritual não está tornando-se cada vez mais uma arte? Os vossos ideais estão elevados o suficiente para assegurar a vossa salvação eterna e, ao mesmo tempo,
as vossas ideias estão tão práticas a ponto de fazerem de vós cidadãos úteis para funcionar bem na terra, na vossa associação com os semelhantes mortais? Em espírito, a vossa cidadania está no céu. Na carne, sois ainda cidadãos dos reinos da terra. Dai a César as coisas materiais e a Deus as coisas que são espirituais. A medida da capacidade espiritual da alma em evolução é a vossa fé na verdade e o vosso amor pelo homem. Mas a medida da vossa força humana de caráter é a vossa capacidade de resistir à ação dos rancores e a vossa capacidade de suportar o acabrunhamento em face de uma profunda mágoa. A derrota é o verdadeiro espelho no qual deveis ver honestamente o vosso eu real. Paramos aqui para dar tempo aí de dar uma discutida. Alguém? Uhum. Bom, parece que todos nós entendemos, não temos nenhuma dúvida, está tudo certo, né? Então, é, É, aquele negócio do espelho lá, coloca de novo. tá bom. Negócio do espelho. Acho que é na última, né? É, essa daqui é a medida da capacidade, né? Acho que é bem no final. Nós não lemos esse último aqui, amarelo. Nós lemos até Esse aqui. não foi lido, é? Nós Não, lemos ali, até ó. aqui. Ah, tá. A derrota é o verdadeiro espelho no qual deveis ser honestamente. A derrota é o verdadeiro espelho no qual deveis ver honestamente o vosso eu real. Pode comentar? É. Então, vamos reler desde o começo, né? A medida da capacidade espiritual da alma em evolução é a vossa fé na verdade e o vosso amor pelo homem. Mas a medida da vossa força humana de caráter é a vossa capacidade de resistir à ação dos rancores e a vossa capacidade de suportar o acabrunhamento em face de uma profunda mágoa. A derrota é o verdadeiro espelho no qual deveis ver honestamente o vosso eu real. Então, é evidente que ao longo da nossa vida nós sofremos ou passamos por muitas frustrações e somos muitas vezes derrubados ou mal-sucedidos em alguma empreitada nossa. Isso, todos nós passamos por isso, né? Quanta coisa não acontece na vida da forma como nós gostaríamos de ver. Então, eu entendo que a questão aqui é como cada um de nós consegue superar essa, essas derrotas, e a superação está justamente na capacidade espiritual da alma em evolução e a nossa fé na verdade. Como disse Jesus certa vez, vocês podem destruir esse templo aqui, se referindo ao corpo dele, mas ele será reconstruído em 3 dias, né? Os judeus achavam que ele estava falando do outro templo, templo dos judeus. Então, outras passagens, né? Que importa ao homem que a terra desapareça e toda a humanidade desapareça, se ele vai continuar seguindo no caminho eterno para alcançar o nosso Pai, se ele vai entrar no reino de Deus e não vai perecer junto com tudo isso. Então, eu acho que é uma questão da atitude de cada um de nós
com relação a essa derrota. E, dependendo da atitude que nós temos, nós podemos ver o nosso nível de evolução espiritual ou perceber que nós ainda estamos no mundo escuro, que a gente ainda não tem a capacidade, a fé e a força para superar as dificuldades da nossa vida. Eu entendo que é dessa forma, mas com Sim. certeza podem haver outras Não, interpretações. até eu lembrei daquele filme do Vento Levou, da Vivian É, Leigh, né? né? Daquela artista que ela dizia, não, amanhã é um novo dia, eu vou dormir, e ela acordava e ela começava tudo de novo, e ela reconstruiu toda a casa depois da guerra, né? É um exemplo maravilhoso. Ela tinha, lógico, né, os seus defeitos, mas aquele filme, assim, não foi exemplo de uma pessoa que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai em frente, né? É verdade. Porque todos os dias nós temos os nossos desafios, todos os dias a gente tem derrotas. E a gente vai Exatamente. treinando, é por isso que é importante, né? A gente E vai é por isso, treinando. Oi? é por isso que os reveladores, agora há pouco, nos disseram que quem tem essa fé com essa elevação espiritual não padece de depressão, É, não padece de decepções, não padece de frustrações, porque sabe que todos nós, quando temos essa visão espiritual, essa, esse abraço que nós damos na nossa existência cósmica, nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui, nós sabemos que temos a eternidade diante de nós. sim, Então, o que que significa uma decepção diante da eternidade que da está à nossa frente? eternidade, é. É. Visualizar, o texto fala, né? A gente não Uhum, ficar só assim, nos acontecimentos dessa vida, mas ter assim a meta, né? Visualizar a nossa meta, uhum. porque são muitos os desafios, mas até agora, né, com essa idade que eu estou, eu digo para o Cido, ó, cada dia mais perto, né, Cido? Porque tem uma música evangélica que diz assim, ó, cada dia mais perto de Jesus. Então, diz assim, ó, agora estamos, né, estamos chegando, porque, É verdade. ai, ai, Todos nós temos, todos nós sabemos e temos certeza desse destino. Seria é, bom, seria bom que todos nós tivéssemos a mesma certeza que nós temos da morte aham, com relação à nossa ressurreição. aham, sim, Então, se nós conseguirmos ter essa certeza dentro do nosso interior, exatamente numa medida igual ou superior àquela que nós temos da morte, nada vai nos assustar, nada vai nos preocupar. Tudo vai ser superado, né? sim, sim, é muito, muito legal, mas a gente tem porque tem dias assim que a gente pensa, nossa, né? Mas está muito cansativo, está muito, né? Ai, agora mais Pois essa, né? De onde que eu vou pois tirar forças? Mas se a gente, o que me anima assim também é que Deus ele vai considerar a menor fagulha de fé que a gente tenha. Então, isso é muito confortador, né? Porque a gente tem muitos desafios aqui nesse mundo confuso, como diz o próprio revelador fala, né? E nós estamos muito, muito, muito confuso. Quando nós vemos nossos irmãos sofrendo, muito difícil. Quando a gente sofre, também é difícil. Mas dá a impressão que Deus nos dá forças. E Ele vai nos dar forças para vencer, com certeza. Obrigada. Obrigado, Lilian. Oi, Flávio. Pode colocar, por favor, de novo o texto, esse último aí que te leu aí. Ok. À medida da capacidade espiritual da alma, acho É, que é isso aqui. exatamente. Isso, exatamente. Ele fala aqui, na medida que da vossa força humana de caráter, a vossa capacidade de resistir à ação dos rancores
e a vossa capacidade de suportar o acabrunhamento em face da profunda mágoa. Imagino que se refira aqui, na verdade, à questão dos testemunhos, né, que se dá a respeito de Deus, enfim, da fé, né, e a intolerância dos não crentes. Me parece que ele está falando disso aí, nesse texto aí. Eu fiquei numa dúvida aqui. Na verdade, eu não sei se eu entendi bem qual é que é a dúvida aí, Flávio. Não sei se você Ah, quer. não, ele está falando do quê aqui? À medida da capacidade espiritual da alma, a evolução e a vossa fé, na verdade, o vosso amor pelo homem, mas à medida da vossa força humana de caráter, é a vossa capacidade de resistir à ação dos rancores e a vossa capacidade de suportar o acabrunhamento. Mas do quê? Resistir a rancores exatamente causado pelo quê? Por quem? Os rancores ocasionados por todas as derrotas que nós passamos, né? E o acabrunhamento é o fato da gente ser derrotado, e a gente, quando é derrotado, muitas vezes carregamos uma mágoa profunda por não termos conseguido realizar aquilo que nós queríamos, não sei. Então, não sei, eu entendo que é por aí, mas não tenho certeza que respondeu a sua pergunta. Fica na dúvida Eu, também. eu também entendo assim. Ok. Quer colocar mais alguma coisa, Flávio? Não, era isso. Talvez eu, continuando o texto ali, vai explicar alguma coisa a mais ali. Vamos ver então. Prosseguindo. Eu queria só pegar um ganchinho no que o Flávio trouxe, porque é um texto também, claro, desperta muita indagação, a gente fica se questionando, e eu tenho muitas dúvidas, e eu volto àquele tema que eu sempre trago aqui. Qual é a média? Qual é o termo? Porque o livro, ele lembra que a derrota é nesse momento que nós estamos frente a um espelho em que é possível que nós consigamos ver o nosso eu real. Então, essa afirmação, ela não está presente só no livro de Urântia. Essa afirmação do que o melhor professor que nós possamos vir a ter é o fundo do poço, isso é algo que está presente desde muito cedo. E, e eu tenho muita dificuldade, na verdade, em em buscar em ponderar, em buscar esse termo ideal, porque à medida, eu não consigo entender muitas vezes, por exemplo, por que que a derrota, por que que o fundo do poço, por que que esse estado de derrota, esse estado em que eu tô mal, tô para baixo, tô em si mesmado comigo mesmo pelo fato de, enfim, de reconhecer a derrota, se abateu sobre mim. Por que que esse estado em mim, ele é um melhor professor meu, por exemplo, do que aquele estado em que eu estou numa energia diferente, em que eu estou com uma alta adrenalina, eu estou ali com uma citocina, estou com um monte de hormônio sendo descarregado em mim, porque eu obtive um resultado fantástico na verdade, as coisas estão acontecendo. O que é o ideal? Porque o que a gente ouve também é que você procure estar nesse estado, nessa vibração, obtendo mais vitórias do que derrotas. Então, para que você possa, a partir de uma vitória, você construir as pontes do teu futuro, você possa começar a construir as pontes para um estado melhor de espírito, para que você possa construir as pontes para um eu melhor seu. Então, eu tenho dificuldade em entender em que medida o professor, o fundo do poço, é um melhor professor, por exemplo, do que aquele estado em que eu tô numa vibe muito legal, eu estou altamente ali empenhado e tô reconhecendo em mim mesmo a capacidade para fazer muito mais do que aquilo que eu fiz, eu estou reconhecendo em mim capacidade para ser muito mais do que aquilo que eu sou. Então, só que o livro não faz menção a esse estado.
né? Aparentemente esse estado de energia diferente da derrota não é um professor tão bom quanto a derrota. Nós já tivemos aqui algumas discussões, a gente já teve algumas lições, algumas ponderações suas. Eu concordo com você, Henrique, quando você disse que, na verdade, Deus Deus é muito mais fácil de ser encontrado, por exemplo, no leito do hospital do que numa danceteria. Eu concordo contigo, tá? Mas eu também eu tenho dificuldade em ponderar o que é o razoável, porque às vezes eu quero acreditar que o razoável seja esse estado de permanente vitória, esse estado de permanente e não porque, por exemplo, não há aqui nenhuma comparação, claro que não, mas nós temos que nos espelhar em Jesus, a gente tem que procurar ser dia a dia mais próximo dele. E, por exemplo, a gente não pode eventualmente afirmar que Jesus teve derrotas. Jesus pode ter tido alguns aprendizados, mas Jesus, derrotas mesmo, derrotas com D maiúsculo, Jesus não teve, em razão da sua própria personalidade. Mas à medida, e claro, eu estou aqui fazendo um parêntese, tá? À medida que Jesus não tenha tido nenhuma derrota verdadeira, talvez Jesus não tenha tido a oportunidade de conhecer o seu verdadeiro eu real. Eu faço todas as ponderações aqui para não incorrer em nenhuma blasfêmia, mas e até porque Jesus é o que sempre foi, né? Mas eu às vezes tenho dificuldade em reconhecer o porquê de eu precisar estar derrotado para que esse professor fale dentro de mim. Era só um comentário também. Eu Obrigado. acho que você mesmo respondeu a sua pergunta aí, Hilton. Você falou tanta coisa que no conteúdo dessas coisas que você falou tem a resposta. Na verdade, o que eu estou entendendo aqui é o fator aqui não é a derrota. Deus não quer que nós passemos por derrotas. Nós podemos e não temos como escapar da nossa experiência de conviver com situações que muitas vezes podem parecer para nós uma derrota. A grande diferença aqui, nesse caso, é a maneira como cada um de nós lida com isso. Então, a gente fala que Jesus, você falou aí, por exemplo, Jesus não teve nenhuma derrota. Eu acho que teve um monte de derrotas ou decepções. É lógico, ele era um ser elevado, mas ele passou por momentos difíceis, difíceis de serem superados, e que ele poderia se sentir completamente derrotado. Já quando teve que assumir a família dele lá, todas as dificuldades financeiras, econômicas, que eles passaram com aquela idade tenra dele, mas não desistiu. Ele foi adiante, em nenhum momento ele se sentiu vitimizado. Em nenhum momento ele achou que ele estava sendo castigado. Em nenhum momento ele achou que as decepções que ele enfrentou na vida tivessem sido justamente para provocar nele um sentimento de derrota. Então, ele sempre teve presente na vida dele o destino eterno dele, a ciência de que o nosso Pai está lá e o desejo de fazer a vontade do Pai e de alcançar o Pai. E os reveladores insistem muito nesse tempo, né, nessa dinâmica de que aquele que tem fé e sente a Deus no seu coração e segue um caminho de retidão, sabe que vai continuar enfrentando dificuldades e desafios aqui na vida, mas faz isso com uma outra visão, com uma outra forma de encarar a vida, com uma outra forma de encarar essas dificuldades. Então, não é necessário que você seja derrotado para crescer, mas é quando você é derrotado que você pode avaliar quanto que você cresceu espiritualmente. Se essa derrota te derruba,
a ponto de achar que você é uma vítima, que teve um problema e não sei o quê, que não tem mais futuro, etc., que é o que acontece com muita gente, então você não se desenvolveu muito espiritualmente. Você tem que trabalhar mais e se desenvolver mais, porque se você alcançou uma evolução espiritual boa, você não vai se deixar bater por essas derrotas que tiveram no seu caminho. Então, para mim, o sentido do parágrafo aqui é justamente esse: olha, se você quiser se conhecer e saber se você alcançou uma elevação espiritual, veja você no espelho quando você passa por uma derrota. Se você supera isso com amor, com tranquilidade, sabendo que esse desafio é uma coisa pequena diante da eternidade que você tem, sem se deixar abalar emocionalmente, sem desistir das coisas, então você fez um crescimento importante espiritualmente falando na tua vida. Mas se você fica derrubado, acabrunhado, com problemas de depressão e outra coisa, então é porque você ainda não acredita suficientemente em Deus, não tem uma fé suficientemente forte para encarar esses desafios como uma coisa passageira da vida, né? Essa é a minha ótica, pode ser que tenha outras, não sei. Diga lá, Aline. Nossa, eu nem sei. Não, eu pensei também, né, de Jesus, que aparentemente ele teve muitas derrotas. Ali, como o Sabino lembrou, ele chegou até a chorar por causa da família dele, né? Ele se sentia abandonado e não compreendido. Só que o que o Milton acho que pode estar falando que seria bom se a gente sempre tivesse alegrias, né? Bom, bom, né? Ou que se a gente aprende também com as alegrias e com tudo legal, mas o nosso verdadeiro eu ali, pelo que eu entendi do texto, né? Ele é só visto de como nós agimos diante das derrotas. Então, o É, nosso verdadeiro eu. Porque quando você está bem, e eu acho que pode ser que seja essa a metodologia, quando você está bem, está tudo dando tudo certo, eu acho que a tua tendência é se afastar um pouco de Deus e você começar a confiar, eu sou eu, né? Para que que eu vou precisar de Deus? Então, você se afastar um pouco dessa vida espiritual, né? Porque a vida humana está indo bem e tal. Então, daí eu acho que Deus dá uma chacoalhadinha, dá né, dá um aviso, ó, lembra lá, vida espiritual. Você também tem que viver essa vida aí, espiritual. Porque, né, a é, gente tem que ter, assim, essa questão também de viver a vida humana, mas também tem que ter, lembrar da vida espiritual. Porque se a gente for ver, Jesus pareceu um derrotado diante dos homens. Ele foi crucificado, né? Quer dizer, ele não conseguiu convencer Pilatos, não conseguiu convencer Anás, Herodes, não conseguiu convencer ninguém de que ele poderia ter, mas ele não quis fazer também isso humanamente, né? Ele sabia que ele não podia obrigar. Então, diante dos homens, parecia uma derrota. Os apóstolos, então, se esconderam, envergonhados, tristes, acabrunhados, né? Não foi fácil a coisa lá, sim, mas só nós que sabemos, dada a elevada espiritualidade de Jesus, sim, ele tinha consciência plena de que o derrotado não era ele. Derrotado eram é, os homens, é, que eram seus opositores. Então, ele sabia do destino dele. Ele sabia uhum, que ia chegar no Pai. Ele sabia que estava cumprindo a missão dele, terminando aquela missão aqui. E a morte, apesar de horrível, foi só uma passagem, né? Tanto que ele falou para todo mundo ali: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. pois é, Ainda teve essa manifestação de amor. Então, os reveladores também nos contam que o nosso crescimento
ele se dá pelas nossas experiências com o enfrentamento dos desafios, dos obstáculos e das dificuldades, da diversidade que nós encaramos no dia a dia. É aquilo que foi falado ali, bom, lá na discoteca, lá na night, a pessoa não está preocupada com nada, está todo mundo se divertindo, né? Então, a experiência ali é uma experiência de diversão. O fortalecimento do nosso ser, do nosso eu, para superar as dificuldades, é justamente essa força espiritual que nós conquistamos. Então, isso é fé. É por isso que a fé nos leva a um caminho de retidão. Não importa o que aconteça, se a gente examinar a vida de Jesus, que foi uma vida extremamente reta, e falando dos desafios que ele teve, como lá sustentar a família, a gente não pode esquecer de inúmeras situações que se envolveram, em que Jesus esteve envolvido, como a chamada dele para lutar lá com os zelotes, que ele passou por covarde lá em Nazaré, teve uma situação extremamente constrangedora, difícil, mas ele não arredou o pé, ele se manteve firme ali. E desde esse dia ele nunca mais teve o reconhecimento que ele antes tinha dos cidadãos de Nazaré. Então, tivemos inúmeras situações em que passamos por dificuldades, vimos Jesus passando por dificuldade, e que ele, tudo bem, sabia que isso era difícil, que não era uma coisa fácil. Puta, se ele quisesse, teria se transformado no ídolo militar dos zelotes. Mas não era isso que ele queria, né? Ele não estava buscando o louvor, não estava buscando a glória, não estava buscando o patriotismo. E isso são coisas pelas quais nós nos vendemos. Nós nos vendemos por dinheiro, nós nos vendemos por glória, nós vendemos por um patriotismo, nós nos vendemos por. Estou falando aqui do caso do Zelote. Nós nos vendemos por glórias, por fama, por inúmeras coisas que nos desviam do caminho do nosso Pai. Muitas vezes buscando uma vida material mais fácil e mais, como é que os reveladores dizem, quando eles falam de prazer, autogratificação. Então, a gente muitas vezes se perde na busca da autogratificação. Então, esse que é o ponto, a nossa capacidade de superar essas dificuldades é diretamente proporcional à fé que cada um de nós tem e o amor que nós temos pelo nosso Pai. Diga, meu amorzinho, Sussu. Talvez você já tenha dito o que eu vou dizer de novo. Mas complementando o que o Milton falou e o que a Lilian falou, se eu entendi, aquela história de na UTI todo mundo está lá ajoelhando, rezando, e na balada, ou quando você está bem de vida, quando tudo vai bem, quando seus negócios vão bem, quando sua família está com saúde, quando você está produzindo, você está criando, você está dando frutos, não frutos do espírito, mas frutos para essa vida material, o que até a Lilian falou, normalmente a gente se esquece de Deus, porque a gente está tão envolvido na vida material que acaba achando, de repente, pode até ter o ego, né, dizendo, ai, como eu sou bom, não preciso de ninguém, não desprezando a Deus, mas tipo, ó, eu sou bom, eu consigo isso, eu consigo aquilo, olha lá, o meu concorrente não está conseguindo, mas eu estou conseguindo, eu sou bom pra caramba, etc. E isso é que nos faz afastar de Deus. Não você falar, não, eu não quero Deus, eu não preciso de Deus. Não é nem sempre, não é isso. Porque eu tenho a certeza que muita gente continua querendo Deus e continua buscando, só que assim, deixa meio latente lá, meio de lado, porque nesse momento eu estou focada em crescer na vida, nesse momento eu estou focada
em fazer uma viagem com a minha família. Nesse momento, eu estou focada, bom, eu estou focada em outras coisas, e Deus fica um pouquinho de lado. E aí, de repente, acontece esse chacoalhão. Então, qual que seria o desejável? O desejável seria que quando eu estou bem de vida, quando minha família está indo bem, quando está todo mundo com saúde, quando eu estou conseguindo me dar bem no trabalho, etc., eu não me esqueça de Deus, né? Eu não deixe ele lá na estante esperando um pouquinho, que agora eu tenho que resolver outras coisas. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, porque Jesus falava que a vida material é importante, que a gente tem que cuidar dessa vida material. Ele dá, no documento 132, ele faz um tratado sobre a riqueza. Como é que você deve usar a sua riqueza? Tem 10 itens lá sobre como que você deve fazer, como que você deve gerir, como para ser, para isso ser uma coisa boa aos olhos de Deus, né? Então, eu acho assim, Jesus não está pedindo que ninguém negue essa parte da vida material. Só está falando que a gente não pode se esquecer que Deus está lá dentro da gente o dia inteiro, 24 horas por dia, todos os dias, etc., até a eternidade. Então, acho que era isso. Muito bom, Sussuzinha, muito obrigado. Oi, Roberto. Eu não sei se essa analogia pode esclarecer algo que eu entendi do parágrafo e o questionamento do Newton é que, às vezes, os momentos difíceis da vida é onde a gente aprende mais, onde a gente cresce. Quando eu dava aula, eu costumava dizer que é quando a gente erra que a gente aprende algo novo. Se eu estou acertando todas as questões, eu posso estar reforçando aquilo que eu já sei. Mas quando eu erro e vou atrás do meu erro, é quando eu aprendo algo novo. Eu dizia isso para os alunos, para eles não ficarem tristes quando erram, né? Porque é quando eu erro na prova e que eu vou buscar o acerto que eu aprendo. Então tem até o método que eles chamam, o método da tentativa e erro. Se eu estou acertando, estou reforçando o conhecimento que eu tenho, mas não estou aprendendo nada novo. Agora, quando eu erro, né, aí, se eu for atrás, eu vou aprender algo novo. Não sei se esse aprendizado nas coisas intelectuais da escola, esse aprendizado pelo erro, pode ser transportado para o aprendizado na vida, quando a vida não está indo muito bem. Mas eu quis somar esse entendimento. Muito bom, Roberto. Obrigado. Bom, outros comentários? Então vamos lá. O Milton está com a ficha cativa da leitura aí. Ele pegou À uma medida, senha e destruiu as outras. à medida que alguém queira ler, Não, vamos lá podemos então. continuar. Você Tudo está bem. ótimo, Milton. À medida que envelheceres no tempo e ficardes mais experientes nos assuntos do reino, estareis adquirindo mais tato para lidar com os mortais importunos e mais tolerância para conviver com os condiscípulos teimosos? O tato é o ponto de apoio da alavanca social e a tolerância é a identificação de uma grande alma. Se vós possuirdes esses dons raros e encantadores, com o passar dos dias, tornar-vos-eis mais alertas e experientes nos vossos valiosos esforços de evitar todos os mal entendidos sociais desnecessários. As almas assim sábias são capazes de evitar muitas das complicações que certamente são o quinhão de todos aqueles que sofrem da falta de ajustamento emocional, daqueles que se recusam a crescer e daqueles que se recusam a envelhecer com galhardia.
Ô, Milton, muito obrigado. Vamos fazer uma pausa aqui nesse parágrafo aqui. Algum comentário? Vou ele de volta aqui. Então, eles estão falando aqui de que conforme a gente for ganhando experiência, né? Envelhecer não é uma palavra boa, né? Conforme a gente vai ganhando experiência, nós vamos ficando mais experientes no assunto do reino, ou seja, no o que é o reino e o significado do reino. Estareis adquirindo mais status para lidar com os mortais importunos. É, quando eu leio isso daqui, eu não posso deixar de pensar nas dificuldades de relacionamento que o ser humano tem frequentemente no convívio com outras pessoas. Infelizmente, todos nós temos um grau de dificuldade aí que compromete de alguma forma a nossa capacidade de relacionamento e muitas vezes provoca uma dissidência para afastar aqueles desafios do indivíduo inoportuno. Nos grupos de estudo de WhatsApp, isso é uma constante, né? A gente vê gente se pegando o tempo todo, que todo mundo se arvora no sentido de ser o dono da verdade, e a verdade é que muitas vezes nós esquecemos de termos essa tolerância com relação àqueles que são pequenos. Isso acontece com todos nós, inclusive comigo. Então, os pequenos, que eu estou me referindo aqui, são aqueles que são, de alguma forma, ignorantes, ou desconhecem alguma verdade, ou desconhecem coisas que a gente assume que eles deveriam saber. Ou ainda porque o indivíduo tem um comportamento que não tem a nossa empatia, né? Então, acho que esses desafios que são colocados, e todos nós temos um grupo de pessoas ou uma pessoa que aparece no nosso meio cultural, social, no nosso dia a dia, e parece que só está ali para nos infernar, né? Fazer a nossa vida ficar mais difícil, né? Então, tem pessoas que têm esse dom, essa habilidade de infernizar o grupo, né? Mas é justamente essa diversidade e esse desafio que eu acho que é importante que a gente aprenda a superar. É claro, a gente não deve ser permissivo, aceitar o desrespeito, a falta de amor, a falta de cuidado, mas é importante que a gente tenha tolerância, né, com as pessoas. Infelizmente, esse é o maior desafio, e eu acho que na nossa experiência humana, o relacionamento humano é a fonte principal do nosso aprendizado. Quando nós não conseguimos estabelecer um relacionamento saudável com todos os nossos irmãos, inclusive aqueles que são pequenos, a coisa fica bastante difícil. Aqui eu lembro bastante da condição dos apóstolos que seguiam a Jesus. Em sua maioria, eles eram pessoas educadas, educadas no sentido de terem recebido educação escolar e todo esse negócio, para os padrões da época, mas alguns deles não eram assim. Nós tínhamos lá, por exemplo, os irmãos Alfeus, que nem entendiam muito o que estava acontecendo na vida deles ali com Jesus.
mas eles tinham uma adoração, um amor tão grande por Jesus, e o trabalho que lhes era dado, eles cumpriam com uma satisfação impressionante. E Jesus tinha um profundo respeito e carinho por todos eles, pelos dois irmãos, mesmo quando ele estava no meio de um culto, de uma pregação para a multidão extremamente elevado aquele momento, se um dos alfeus o interrompesse para fazer uma pergunta idiota, ele parava tudo, para esclarecer um dos irmãos, explicar, olha, tá, isso é assim, assado e tal. Ele não se incomodava de ter essa paciência e essa tolerância, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave do nosso crescimento. E esse é o ponto-chave também quando nós falamos da regra de ouro, tão corretamente modificada por Jesus. Quando ele diz que nós temos que amar aos nossos irmãos como ele nos amou, que é justamente o amor de pai, o amor de criador. Nós não somos pais nem criadores do nosso semelhante, não biologicamente falando, mas nós somos pais espirituais, numa certa medida, e até pais mentais de muitos dos nossos semelhantes. Então, nós deveríamos tratar essas crianças inexperientes, que muitas vezes têm 1,90 m de altura, então, nós tínhamos que tratar essas crianças como crianças que elas são, com paciência, com tolerância, respeito, amor, tentar entender as limitações dessa pessoa, né? Então, esse é o ponto central. Nós, muitas vezes, não temos essa capacidade. E essa capacidade é justamente a de amor de um pai por seus filhos. Nós aceitamos muitas coisas de nossos filhos. E, então, tratamos os nossos filhos com maior respeito, educação e consideração, e temos com eles uma paciência e tolerância gigantesca. Por quê? Porque para nós eles são sempre crianças, mesmo quando eles já se fizeram adultos. E é esse olhar de um pai espiritual mental que nós temos que ter para os nossos semelhantes, que são menos favorecidos espiritualmente ou mentalmente do que nós somos, né? Então, que são afetados pela ignorância, pelo desconhecimento, enfim. Acho que esse é o ponto central aqui nesse parágrafo. Diga lá, Sussu. A Ivanil, eu vou falar por você. A Ivanil colocou aqui no chat que está faltando supervisão nos grupos de WhatsApp e que ela tem medo de perguntar qualquer coisa, porque parece que ela vai ser criticada só por perguntar. E é verdade, a gente vê isso. É, Não sei se é supervisão que está faltando, acho que está faltando tolerância, está faltando humildade. É, Quando eu começo a ler aquelas 1.257 mensagens que aparecem nos grupos, o que eu percebo é assim, um quer parecer mais PhD no livro de Urântia do que o outro, né? E aí, isso, na minha opinião, é meio cansativo para quem está lendo e afasta aqueles que estão buscando realmente conhecer o livro. Então, acho que tem muito ego nesses grupos de WhatsApp, mas infelizmente é isso que a gente tem agora, né? A gente vai evoluir com certeza e as coisas vão melhorar, mas é o que a gente tem agora. Obrigada. Então, Sussu, esse é um ponto bastante importante. A primeira coisa é que, sim, os grupos de WhatsApp estão aí, e na medida do possível, a gente deve tirar proveito e vantagem deles. Mas nós temos que ser seletivos também, né? Seletivos no sentido de, não gosto desse grupo, eu vou pular fora, eu vou sair.
Então, eu não consigo ler 1.257 mensagens que a Sussu falou aí, né? Eu simplesmente passo batido e deleto todas elas. Não tenho tempo para fazer isso. Então, muitas dessas brigas que são compradas e passadas ali, a gente acaba muitas vezes nem se envolvendo, nem participando. Mas a verdade é que nós podemos dizer, olha, eu não quero participar de um grupo de WhatsApp, ou não quero perder tempo com isso, se isso não me propiciar um crescimento espiritual como eu preciso. E para isso existem os grupos de estudo, existem pessoas, líderes ou pessoas a quem nós podemos recorrer e perguntar, pedir ajuda, pedir socorro. E tudo bem, nós vamos. Quem souber vai tentar esclarecer as dúvidas que tiver. O ideal é que nós aproveitemos os grupos de estudo justamente para esclarecer nossas dúvidas. Mas a gente tem uma certa preocupação em parecer infantil ou despreparado, ou de que a nossa pergunta seja tola, seja descabida. E não é assim, né? Se nós temos dúvida, temos que colocar na mesa e colocar para discutir, né? E tentar esclarecer essas dúvidas. Vamos lá, Moacir. Então, pessoal, eu gostaria só de, sem querer jogar confete no Henrique, mas quando a gente tem uma boa mediação, pessoas experientes, eu não quero te chamar de professor, mas nenhum aluno aprende sozinho se não tiver uma boa mediação, se não tiver alguém que tenha um bom conhecimento. Você pode ter dúvidas, você pode fazer uma pergunta. Agora, o que a Sussu falou, esse ego que a pessoa tem, que ela quer explanar toda a sua ideia e impor aquilo, até às vezes acontece nas nossas reuniões, daí fica realmente ruim. Agora, eu aceito o que o Henrique fala, o que o Milton fala, o que a Lilian fala, que são pessoas experientes dentro do livro. Eu aceito, eu vou verificar aquilo se realmente eu vou concordar. Se eu não concordar, eu vou fazer uma pergunta, vou procurar alguém, vou discutir o assunto. Então, é assim que se vai aprendendo. Eu acho que esse grupo aqui, na condição que nós estamos hoje com o Henrique mediando, ele está excelente. Eu já participei de grupos que a pessoa, quando vai fazer uma pergunta, sempre digo isso, em vez de fazer uma pergunta, um esclarecimento, ele faz uma nova palestra. Então, daí fica realmente ruim, né? Mas eu acho que esse grupo do Henrique, da Sussu aí, está excelente, excelente. Eu tenho muito a agradecer, porque eu aprendi muito com você. Muito obrigado, Moacir, mas o grupo é nosso, não é Não, meu não, nem da eu sei, sua. não, eu sei disso, mas é Nós, você que está mediando ele, entendeu? sim, Então, você está sim. fazendo isso com maestria. Agora, quando não tem essa coordenação, não tem nada, aí a gente realmente não aprende. Eu já participei de grupos, participo de quase todo dia, né? Nossos grupos são bons, mas tem que ser mais coerente, né? E esse grupo aí eu acho É excelente. difícil, viu, Moacir? Eu sei que é, eu sei que Vou eu tenho aproveitar. muitas dúvidas. Se eu for expor minhas dúvidas, vocês me expulsam. Aliás, se eu for impor o que eu tenho de dúvida, vocês vão me expulsar do grupo. Então eu tenho que me. Não, 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 eu digo, eu estou brincando assim, né? Mas eu não posso expor a minha ideia sem um conhecimento de causa. E há pessoas que fazem isso. Então daí dificulta realmente. Desculpe Olha, aí. Mas tá bom, não, ótimo. está tudo certo. Quando nós estamos num grupo de irmãos e de pessoas buscadores de Deus, principalmente quando é um grupo numeroso, e para um grupo de estudos, o nosso grupo é muito numeroso, nós deveríamos ser não mais que 10 ou 12,
E nós já chegamos aqui, nós temos cadastrado no nosso grupo provavelmente umas 80 pessoas, não sei, algumas vêm e vão, esse negócio. Então, acaba até escapando um pouco do sentido e conotação que os reveladores dão para a missão de um grupo de estudos. Mas eu fico feliz de poder ter toda essa gente em nosso entorno, para a gente, então, fazer essa disseminação e buscar trazer luz e esclarecimento para aqueles que são buscadores do nosso Pai. É um desafio grande, porque os membros que estão no grupo estão presentes, nem sempre, não estou falando desses que estão presentes aqui agora, os que estão presentes em qualquer momento, nem sempre reagem bem quando algumas pessoas assumem a fala ou querem propor algum tema, alguma discussão ou colocar algum ensinamento. E algumas pessoas até se retiram da sala. Eu não sei se vocês já perceberam, mas isso acontece. Então, eu acho que nós temos que dar espaço para as pessoas se manifestarem, exporem as suas dúvidas, exporem as suas ideias. E para isso, nós contamos com a tolerância de todo mundo que está no mundo. E muitas vezes é difícil isso, eu acabo não tendo essa tolerância algumas vezes também, para que a gente possa ter essa democracia. Mas o importante é que o grupo decidisse as regras. A gente, de repente, tinha que parar um dia para gastar 10 minutos e dizer, olha, quais são as regras do nosso grupo? O que que pode e o que que não pode? Nós não vamos ficar discutindo coisas pequenas, o sexo dos anjos, mas a gente pode discutir, não, eu quero conversar do livro de Urântia ou vou conversar da Bíblia? Eu quero falar de espiritismo ou quero falar, então, qual é o foco da atenção do nosso grupo, que é o livro de Urântia? Então, as interpretações que cada um de nós fazemos, inclusive as minhas, são muito pessoais e nem sempre estão 100% corretas, porque é um aprendizado contínuo. Existem muitas pessoas que não concordam com algumas coisas que eu falo. Eu tenho consciência disso. E às vezes eu vou atrás justamente para ver onde é que eu estou errando.